chamo Luiz Laércio de Furnas. Bom, doutor Frederico, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, senhoras e senhores, vou apresentar as contribuições da ABRAGE à segunda fase da sessão presencial. Bom, não obstante a gente enxergue avanços já obtidos no que toca à busca de maior segurança no mercado, a ABRAGE entende que há espaço para algum aperfeiçoamento esse proposto pela segunda fase da audiência pública. Mas entendemos, como toda proposta de avanço regulatório, que devem ser mensurados os custos associados, o trade-off de sempre, entre os benefícios do avanço regulatório e os custos dele decorrentes. Bom, então a gente entende que a proposta deve ser contextualizada no atual ambiente do setor elétrico. Ambiente esse, pós-MP 579, que vem exigindo de todas as empresas, as alcançadas diretamente pela Lei 12783, como também pelo efeito de contágio, pelas demais empresas não alcançadas, vem exigindo de todos ações de eficientização e redução de custos. E nos parece, apesar do estágio ainda preliminar das tratativas junto às instituições financeiras, que a proposta inexoravelmente implicará em criação de custos. Não só custo associado ao produto financeiro que será objeto de negociação, como a própria métrica que será utilizada para cálculo do valor da garantia financeira que deve ser aportado por cada agente, que, a nosso ver, merece algum reparo. Bom, e o contexto também atual, no que toca aos avanços que já foram obtidos, como foi muito falado aqui, na busca da melhoria da segurança de mercado. Avanços esses decorrentes da Resolução 531, que decorreu da primeira fase da audiência pública, que prevê a efetivação condicionada dos contratos, a resolução do desligamento 545, as ações constantes de monitoramento de mercado pela CCE, ações junto ao Poder Judiciário pela CCE de treinamento, conscientização do Poder Judiciário. Então, aí a gente traz alguns números desses avanços, números esses fornecidos pela CCE, que demonstram, que apresentam uma estimativa de cerca de 200 milhões de inadimplência inevitada no mercado de curto prazo até setembro de 2013, cerca de 857 megawatts-mês de registros não efetivados de contratos, e interessante registrar em situações de registros não efetivados, com inadimplência nula do comprador afetado. Ou seja, um grande receio que se tinha ao se não efetivar um contrato, até então não se verificou inadimplência, ou ela não foi significativa, quando o comprador não teve o registro efetivado. Bom, então, em suma, a proposta deve ser analisada à luz desse contexto atual, em que avanços já foram obtidos e que o ambiente é desfavorável à criação de custos. Bom, portanto, o que nós concluímos e propomos objetivamente a seguir é que a proposta deve evitar ao máximo a criação de custos desnecessários a agentes que não impliquem riscos ao mercado. Bom, como se daria isso? Objetivamente, a gente propõe mudanças na métrica, a métrica do valor, do cálculo do valor da garantia financeira. O limite operacional, ao nosso ver, poderia ser calculado de forma muito mais simples, única para todos os agentes, tal como a proposta para os comercializadores, a partir dos 75% do maior montante de exposição dos últimos 6 meses. Uma proposta simples, uniforme e que enxerga de forma mais seletiva e proporcional a efetiva necessidade e aporte de cada agente na CCE. E revisões ordinárias, não temos óbice que ela seja de 6 meses, a gente se baseia na proposta original de 3 meses, mas que enxergue o efetivo balanço comercial do agente no último período, de 3 ou 6 meses, positivo ou negativo. Tal como hoje proposto, uma vez definido o limite operacional, ele só aumenta. Então, ele não pode decrescer em função de um perfil de um agente que é apenas credor na CCE. Então, geradores, nós estamos aqui na ABRAGE, muitos deles possuem energia descontratada, energia secundária, rede hidrológico, enfim, posturas que garantem uma posição credora na CCE. Então, a gente entende que as revisões ordinárias devem enxergar para cima ou para baixo a real posição de cada um. Exemplos numéricos que a gente coloca na nossa apresentação escrita, aí são questões menores, a questão do PLD de referência, a gente também acha que deve ser considerado o médio de todos os submercados e não o máximo, até porque se a gente fala de um limite operacional mínimo, que pode vir a ser complementado pela garantia financeira complementar, nada mais razoável do que esse PLD seja o médio e não o máximo. E também
a importância de um período de transição. Reconhecemos que a proposta carrega uma mudança muito significativa. A gente são 2.600 agentes na CCE que estariam correndo atrás de 6 instituições financeiras atualmente cadastradas, então a gente acha relevante que haja um período de 7 meses, é a nossa proposta inicial de transição. 1 mês sem qualquer alteração para início de vigência da norma e 6 meses de convivência entre 2 modalidades, 2 modelos de garantias financeiras. Um nos moldes exatos atuais, em que o agente pode apresentar diretamente, via agente de custódia, os seus ativos, porém com liquidez em D+0. A gente até apresenta uma rigidez um pouco maior. E a outra modalidade, já no modelo definitivo, pela instituição financeira credenciada como agente concedente do limite operacional, nos termos já do modelo definitivo. A gente agradece.